Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que nesse sábado tem Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão volta aos gramados após a Copa do Mundo de Clubes e tem uma informação quentíssima, que é o Pedro, que não foi relacionado para essa partida, tem informações importantes sobre isso, e o Matheus Gonçalves, que está indo pro Cruzeiro. Vamos juntos analisar todas essas informações. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo com o Pedro. Envolvendo o Flamengo é, mais uma vez, o centroavante Pedro. Mais uma vez, por quê? Tivemos temas com o Pedro relacionados à não utilização praticamente dele no Mundial. Depois, o vazamento de notícias de que o Flamengo abriria mão do seu centroavante, chegando uma boa proposta. E a notícia de hoje, Giaodi, ele não está relacionado para esse jogo de amanhã. E as notícias que vêm do Rio de Janeiro dão conta de que o motivo é a postura do Pedro nos treinamentos, que teria desagradado ao Felipe Luiz. E aí, a gente já viu essa história, claro que com outras evidências, outros capítulos diferentes, com o Gabigol, um desgaste que acabou, depois de bastante tempo até, acarretando a saída do Gabigol do Flamengo indo pro Cruzeiro. Será que o Pedro não vai durar muito no Mengão? Pois é, Plihal, eu não sei se vai durar muito ou se não vai durar muito. Agora, eu sei que para o Felipe Luiz tomar essa decisão, e me parece pelas notícias que chegam que a decisão é dele e não é da diretoria e não tem a ver com um eventual mercado nem nada disso, para o Felipe Luiz chegar a esse ponto é porque a coisa deve estar difícil ali. A gente imagina que para você chegar ao ponto de afastar o jogador, colocá-lo para treinar em separado, embora o Flamengo alegue que ele não estava treinando separadamente, ele diz que sim, ele está treinando separadamente no dia de hoje. Para você chegar nesse ponto, a gente imagina que o Felipe Luiz já tenha tentado outras coisas, já tenha falado com ele, já tenha pedido uma postura diferente. E aí chegou à conclusão de que precisava fazer isso. Se ele chega à conclusão de que precisa fazer isso, ele sabe que a coisa está num nível difícil, porque também se sabe que na hora que você toma uma decisão dessas, isso aí vai ser notícia em todo lugar. Você começa a gerar uma novela, uma grande, não vou dizer uma crise, mas você cria um caso que vai se estender até o momento em que isso seja resolvido, seja com o retorno dele ao time, seja com uma negociação. Então, eu acho que chama atenção isso, né? Eu acho que a coisa chegou num ponto, vamos dizer, insustentável. E, reforço, não é a primeira vez também que a gente ouve falar de uma postura não ideal. Davi Luiz falou lá atrás. Do Pedro, como... Que precisava ter mais vontade. Exato. Então, assim, também casa com episódios passados, com casos passados. E como você disse, acho que o Felipe Luiz reforça uma postura que ele já teve em relação ao Gabigol. Né? Ele nunca afinou ali para o Gabigol na discussão sobre vai ficar no time, não vai ficar no time, vai ser titular, não vai ser titular. Tem aquela cena histórica, né, do Gabigol fazendo um gol depois que o Felipe Luiz tinha reclamado com ele dentro de campo. Aí o Gabigol vem meio que... E ele fala, vai, volta para... né, volta para jogar aí, vamos jogar, vai jogar futebol e tal. Então, assim, o Felipe Luiz parece também ter pulso nesse caso, como teve com o Gabigol. Se o destino vai ser o mesmo ou não, aí eu não sei. Zé, será que isso tudo que está acontecendo se resume, é um termo bem familiar a jogador de futebol, a nhaca do Pedro no dia a dia? Não. Tem muito mais coisas envolvidas aí, Plihal. Primeiro, a falta de oportunidade no Mundial. Né, as opções feitas pelo Felipe por conta do Mundial e por aquilo que o Pedro não poderia entregar. Sai do Brasil, todo mundo com a expectativa que Pedro titular, Pedro seleção, porque essa é a conversa que, quando você menciona o nome do Pedro, é o centroavante da seleção brasileira, é o centroavante com qualidade para jogar na seleção e tal. Existe uma diferença muito grande entre o futebol brasileiro e o que nós vimos no Campeonato Mundial. É diferente. Mas
É intensidade, não é intensidade. Cada lugar tem a sua característica. O futebol inglês tem uma característica, o espanhol tem uma característica, o italiano tem uma característica, o alemão. Isso não quer dizer que o Brasil está atrás ou está à frente. Quer dizer que no Brasil a coisa é menos frenética. Ficaria mais fácil É menos intenso como se joga na Europa em relação àquilo que se esperava um pouco mais dos times brasileiros. E é fato, isso aí nós vimos aí quando realmente os times europeus engataram a primeira, segunda, terceira e quarta, os times brasileiros ficaram até na terceira. E aí é uma coisa que já vinha sendo cobrada do Pedro lá atrás. Eu nem vou tocar no nome do Felipe Luiz. Paulo Souza, quando chega, fala que o Pedro tem que se movimentar mais, tem que ser mais participativo. E, querendo ou não, depois dessa conversa, o Pedro começou a ter uma mudança de postura, começou a participar um pouco mais, porque o Pedro, antes do Paulo Souza, em relação à movimentação, era pior ainda. Ele era aquele jogador de área, que não parado, esperando a bola chegar para finalizar. Eu acho que assim, Prial, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, ele ficou muito tempo fora. Foram 9 meses, né, se não me engano, 7, não sei se são 7 ou são 9 meses. Então, até você pegar o ritmo de novo... Tal, provavelmente 9, né? Até você pegar ritmo, confiança, conhecer... Você até pode colocar no ar os números do Pedro nessa tímida temporada de 2025. E jogar da mesma forma e no mesmo entrosamento demora um pouquinho. Depois veio o Mundial, aí o Felipe fez as opções justamente por conta desse tipo de jogo que se apresentou no Mundial. E aí o Pedro ficou para trás por conta do Wallace Rian. Aí você analisa as características do jogo em que o Wallace Rian entrou. Como eram? Qual era a finalidade e a função do Wallace Rian nesses jogos? Tanto contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que era para puxar contra-ataque, para explorar a velocidade, né? Porque o jogo pedia isso. No Mundial a mesma coisa. Eu acho que o Pedro deve ter falado o seguinte: sai de lá, vem aqui para jogar, não jogo. Não tive essa sequência que podia jogar. Não sei se, eu tinha falado aqui já há algum tempo, acho que foi até com você no programa, na apresentação, que eu falei que o Felipe deveria chegar e conversar com o Pedro. Pedro, eu quero que você faça isso. Você deve ter feito isso. Você está no banco? Não sei, ninguém sabe. Ô, Pri, a gente não sabe, a gente só vê... sem conversar, né, Zé? Então, mas eu acho que é assim, do próprio Pedro chegar, professor, o que está acontecendo? Por que eu não estou jogando? Olha, eu preciso que você participe um pouco mais, eu preciso que você seja mais intenso, que entregue sem a bola. Tem que existir essa, eu acho, né, pela ligação que o Felipe tem por ter jogado junto com o Pedro também nos últimos anos. Isso é um ponto. O outro ponto ele chega, o Boto, ingenuamente, me parece que falou que poderia liberar o Pedro. Né? Talvez a mensagem que o Mauro César Pereira recebeu tenha sido do Boto. Foi alguém da direção. A gente não pode afirmar que tenha sido do Boto. Sim, mas estou dizendo, né? Aí, você imagina, o cara tá lá, era para jogar, não joga, vem aqui, o diretor manda recado aí, ou manda mensagem para jornalistas dizendo que pode liberar o Pedro. Aí o cara fala o quê? Então tá bom, então larga. Vou largar de vez? Talvez tenha um empresário também que fala, vem cá, vamos sentar, conversar e se é para sair, a gente sai. Você precisa melhor, jogar. Né, seria melhor. Que largar nos treinos. Isso, até porque daqui a um ano tem Copa do Mundo. Para evitar esse tipo de coisa. Vocês acham que o Flamengo liberaria ou venderia o Pedro para algum clube brasileiro? Bom, vamos... Só terminar. O brasileiro não dá. Só terminar. Ele já jogou 8 partidas. Já fez? Já. Sim. No brasileiro? No brasileiro. Só terminar, só o último ponto. Toda a história tem 3 lados. Tem o lado do Felipe, tem o lado do Pedro e tem a verdade. O Felipe se pronunciou, não. Isso é uma coisa que foi passada. Certamente vai acontecer amanhã, depois do jogo. O Pedro se pronunciou? Também não. Então, assim, tem muitas especulações no ar. A gente não sabe realmente o que vai ser. Provavelmente amanhã o Felipe deve esclarecer toda a situação, como fez com o Gabigol na primeira e na segunda vez. Na primeira ele falou e na segunda ele falou, agora conversa com a diretoria. Né? Agora a gente não sabe, mas eu listei aí algumas coisas que devem ter acontecido para ter esse tipo de situação. Eu só acho que assim, olhando para a Copa do Mundo de clubes, para o Mundial, ele pode se irritar com a mensagem do Boto, se é que foi do Boto, ele pode até se irritar ou se incomodar com poucos minutos no Campeonato Brasileiro depois da volta, mas olhando para a Copa do Mundo e para quando ele jogou e o quanto ele jogou, acho que o Pedro não pode reclamar de nada.
Porque aí você vai ver. Começa o jogo contra o Los Angeles, Exato. Ele jogou quando ele tinha que jogar, quando ele poderia jogar. Tinha muita gente cogitando. E não foi bem. Então, e não justificou a presença dele durante quase que o jogo todo. Claro. Alguém defenderia escalar o Pedro contra o Bayern de Munique? Não faria sentido nenhum. Estava se cogitando não escalar o Arrascaeta. Mais longe. Imagina o Pedro. No segundo tempo, com o time perdendo, a gente não pensava no nome do Pedro. Não, e não tinha que pensar. Então, acho que assim, as escolhas do Felipe Luiz no Mundial, elas estão absolutamente corretas. Para mim, está tudo bem. E não poderiam ser, as escolhas do Felipe Luiz, não poderiam ser motivo para ele voltar dessa maneira, com essa postura. Se é que foi isso, porque, como disse o Zé, ninguém falou nada até agora, né? Mas acho que amanhã o Felipe Luiz vai falar. E deve falar algo nessa linha, ainda que não com essas palavras. É difícil falar num Flamengo desfigurado, porque o Flamengo tem muitas opções, é recheadíssimo de opções. Mas será um Flamengo já sem Pulgar, operado, já sem Gerson, talvez para sempre. Talvez não, para sempre. Né? De repente o cara pode voltar mais para frente. Já retornou para o clube, pode acontecer de novo. Sem o Pedro, olha lá, o provável Flamengo, com Rossi, Wesley ou Varela. Eu quero saber daqui a pouquinho do Jean Oddi se esse papo de Wesley na Roma realmente tem muito fundamento, partindo do noticiário italiano. Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho de la Cruz, Plata, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o Flamengo cheio de desfalques. E tem uma outra notícia de hoje, né? De que o Matheus Gonçalves, ao que tudo indica, irá para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros. O Matheus Gonçalves, que já teve momentos muito legais, inclusive nessa temporada, mas que também no Mundial praticamente não foi aproveitado, né? Não entrou em campo. O Wesley, Jean, fica ou vai embora? O Wesley, assim, as notícias que rolam na Itália é que assim, o Gasperini pediu prioridade praticamente na contratação do Wesley. Aliás, 2 brasileiros seriam as prioridades dele. O Wesley para a lateral direita e o Richard Rios para o meio campo. As notícias na Itália, e dia a dia se fala desses 2 nomes, possivelmente como reforços da Roma, sempre dão conta de que as negociações com o Wesley estão mais avançadas, de que com Wesley a coisa está mais próxima e que... O Gasperini o queria desde a Atalanta. Exatamente. Ele estava ali na cara do gol, na porta do avião. Exatamente. Então, acho que assim, em relação ao Wesley, parece que realmente a coisa andou, a coisa está próxima de acontecer. Em relação ao Richard Rios, nem tanto, embora a Roma cogite fazer uma oferta de 30 milhões de euros. Em relação ao Wesley, fala-se em 25, e aí tem uma questão de bônus e percentual de revenda. Seria isso, de novo, segundo o noticiário italiano, seria isso que estaria ainda pegando, né? A definição de um eventual percentual de revenda para o Flamengo, no caso da venda do Wesley depois, e essa possibilidade de bônus e tudo mais de acordo com objetivos. Acho, né, que a coisa deve acontecer em relação ao Wesley. O Richard Rios é diferente, acho que não. Características totalmente diferentes das do Varela, Zé, mas você acha que é um prejuízo muito grande essa troca se o Varela... Se o Wesley for negociado, o Varela vai ser titular absoluto. Embora o Varela seja muito utilizado pelo Felipe Luiz. E o Varela com o Felipe Luiz jogou bem, né? Ele fez algumas partidas contra o Palmeiras. Os dois lados, né? Nos dois lados, contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Começou como lateral, depois veio pro meio, né? Jogou bem também. Eu acho que nós estamos vendo uma possível mudança nas peças, né? Porque tem também o interesse no Léo Ortiz. Sim. Né? Tem alguns Roma jogadores também, né, que podem sair aí. Assim, Plihal, eu acho que o Wesley tem que aproveitar agora para vender. Eu acho que ele chegou no ápice da evolução dele dentro do futebol brasileiro. Dentro do futebol brasileiro ele chegou no ápice. Ele precisa, talvez, né, chegando na Roma com o Gasperini ou qualquer outro clube europeu, aí ele vai evoluir um pouco mais em relação a como ser humano, como jogador, que acho que é um processo natural da vida de qualquer jogador, de qualquer profissional. Eu não sei se, por exemplo, para mim, ele não repetiu as atuações que o levaram à seleção brasileira. Sim.
Para mim, depois que ele foi para a seleção... O grande momento do Wesley foi a reta final da temporada passada, especialmente na Copa do Brasil. Sim, isso quando quando o Felipe Luiz volta, né? Ele já vinha bem no final do time. Mas ele estava meio esquecido e ele só não foi para a Atalanta porque não deu certo um documento, né? Pelo menos isso era o que eles estavam dizendo ali. A Atalanta acabou depois contratando o Quadrado, porque saía mais barato, que era um jogador já... Assim, eu acho que deveria vender. Vende, aproveita o Varela e com isso o Flamengo provavelmente o Flamengo já tem mapeado outros jogadores na posição e vai contratar e vai reformar. Reformular o elenco. Mas rapidinho mesmo, 30 segundos cada um. Surpreende a vocês o Flamengo abrindo mão tão facilmente do Matheus Gonçalves? Aí tem outras questões que eu acho que estão pesando. Pode ter coisa que a gente não sabe. Comportamentais, de repente? Eu acho. O que você acha, Jean? Então, se for isso, acho que não tem nenhuma discussão. Porque tá muito fácil, né? Exato, tá fácil para um jogador que tem qualidade, que a gente sabe que tem qualidade. O Flamengo não é um time que precisa vender e acho que são vendas... mais jovem, né? Exato. Mas tudo bem, também é um time que já vendeu jogadores jovens, como o Palmeiras vende jogadores jovens. Então, assim, a gente sabe que mesmo os times que não precisam vender, às vezes vendem os jovens para poder manter os seus medalhões, os seus caras que têm salários mais altos. Então, pode até fazer parte de um plano, mas acho que não seria o normal, e aí talvez tenham essas questões que o Zé cita. Nação, uma situação complicada, então, que está acontecendo no Flamengo, né? Então a gente pode ver o seguinte, olha só, a situação do Pedro, inclusive, saiu até uma informação agora há pouquinho, quando a gente estava aqui gravando o vídeo, saiu uma informação no jornal lá do GE, o Globo Esporte. Nessa informação fala o seguinte, Pedro fica de fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo, né? A comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos. Então é uma informação do Cauê Mota, da Letícia Max, do Thiago Lima, informação dos jornalistas do site do Globo Esporte, falando aí sobre a situação do Pedro. Cara, é uma situação complicada, todo mundo, acho que todos os torcedores do Flamengo gostam do Pedro, né? E depois da Copa do Mundo de Clubes, que saiu aquelas notícias do BAP juntamente com o Boto, aquela situação que envolveu o jornalista, cara, parece que aconteceu uma reviravolta no Flamengo e até o Pedro ficou insatisfeito, né? Quando parece que tá tudo em paz no Flamengo, vem uma nova bomba. E agora saiu a informação do Matheus Gonçalves, que o Matheus Gonçalves pode deixar o Flamengo para o Cruzeiro, né? Então vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. Agora focando na partida contra o São Paulo, lembrando que o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo essa partida, o Flamengo dispara na liderança. Agora é o seguinte, qual é o seu palpite para Flamengo e São Paulo? É a estreia do lado do São Paulo, é a estreia do técnico Crespo. Na minha opinião, eu acho que vai dar Flamengo 3, São Paulo 1. Deixa aí nos comentários o seu palpite, deixa registrado, vamos torcer para o Flamengo, torcer para que isso seja apenas uma tempestade no copo d'água aí, né? Que o Pedro possa voltar a jogar pelo Flamengo. Eu acho que todo mundo gosta do Pedro. Eu não sei, você torcedor, qual é a sua opinião referente ao Pedro, se você acha que o Pedro se encaixa no sistema tático do técnico Felipe Luiz. Deixe a sua opinião também nos comentários, que é muito importante. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.